Gênesis 32, versículo 26 em diante. 32, versículo 26 em diante. Aleluia. Vou começar no capítulo 25, que é mais fácil vocês entenderem. E vendo, capítulo 32, versículo 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse-lhe: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoar. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse-lhe: não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e como homem prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali e chamou o nome daquele lugar Peniel, que dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E subiu e olhou o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa, porque isso os filhos de Israel não comem os nervos encolhidos que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje. Porquanto eles tocaram a junta da coxa de Jacó e no nervo encolhido. Amém? Deus abençoa, manifesta o seu poder. Unge pelo poder da tua graça. Olha, irmão, quando Jacó... Antes eu vou orar para o pessoal que está esperando, né? Glorioso Deus, eterno Pai, em toda parte do universo, Senhor, estende as tuas mãos e abençoa os teus filhos. Aonde tiver uma pessoa necessitada, meu Deus, precisando de uma cura, de um milagre, opera na vida deles agora. Não importa qual seja o país ou a nação, Pai, mas importa que a vida precisa de Ti e o Senhor pode, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos hoje e sempre. Quando Jacó saiu da casa de Labão, ele levou suas duas mulheres e suas duas servas. Só que chegando no vale do Jaboque, ele preservou a família. Ele falou: passa e me aguarda, porque eu vou ali orar. Amém? O poder da oração é algo muito importante, irmão, na nossa vida. E ele foi. Quando ele entrou no vale do Jaboque, um homem se deparou com ele e ele começou a lutar. Ele achava que era um inimigo, talvez, de Saul, seu irmão, mas não. Era o anjo de Deus que estava ali provando o amor de Jacó e buscando a verdade. Porque quando Jacó saiu da casa de Isaac, ele fez um guisado e enganou Isaac, dizendo que era Esaú, e não era Jacó. Então, naquele vale ali, para ele ser abençoado, ele precisava provar que ele tinha enganado teu pai no princípio. Só que era propósito de Deus.
Deus estava no negócio. Amém? Então, quando ele chegou naquele vale do Jaboque, ele entrou, disse para a família e para as esposas: vocês ficam ali e me aguardam, que eu vou orar. Então ele entrou no vale do Jaboque. E quando ele entrou ali, o homem começou a lutar com ele. Desde o começo da noite até a noite inteira, eles lutando, batalhando ali. E como de uma hora o anjo cortou o nervo da coxa de Jacó. Então mas ele não desistiu. Quando diz aqui que como o homem ele prevaleceu com Deus, porque não é que ele ganhou a luta contra o anjo de Deus, não. Ele prevaleceu sem desistir. Hoje, irmão, o povo desiste muito fácil. Hoje é muito fácil as pessoas desistirem da presença do Senhor, né? Mas Jacó não. Jacó, mesmo com a coxa cortada, ele prevaleceu lutando. Ele não desistiu da luta. Mas quando chegou, o sol já começou a brilhar. Então aquele anjo disse: olha, deixa-me ir, porque já sobe a alva do sol. Então aí Jacó percebeu que aquele homem que estava lutando com ele não era qualquer um, era algo especial que ele precisava dele. Então ele disse: deixa-me ir, porque já venho raiar da aurora. Aí Jacó abraçou aquele anjo e disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Amém? Nós não podemos desistir enquanto Deus não nos abençoar, irmão. Então a gente tem que lutar, prevalecer. A vida é difícil, a luta é grande, mas o nosso Deus é maior. Aleluia, Jesus. Nós temos que entender que o nosso Deus é maior que todas as coisas. Aleluia. Aí ele disse: qual é o seu nome? Aí era a prova se ele vai mentir para mim agora. Ele mentiu para Isaac, dizendo que era Esaú. Agora eu quero ver se ele vai mentir, né? Qual é o seu nome? Eu sou, meu nome é Jacó. Aí o anjo abençoou: pois não chamará mais Jacó, mas sim Israel de Deus. Por como o homem lutasse com Deus e prevaleceste. Prevalecer não significa que ele ganhou a luta do anjo. Prevalecer significa que ele não desistiu enquanto não fosse abençoado. Aleluia, Jesus. Hoje tem pessoas que desistem fácil, começam a campanha, quebra pela metade, não cumpre a responsabilidade que ela faz com Deus, né? É muito complicado. Então, mas Deus, Ele quer nos abençoar. Deus deseja nos abençoar. A Bíblia diz que Deus disse assim, que gostaria que nenhum dos homens perecesse, né? Ele gostaria de salvar a todos. Mas as nossas escolhas são diferentes, muitas das vezes. E quando Jacó, primeiro ele protegeu a família, para não ter problemas ali no vale do Jaboque. Me aguarda aqui, que eu vou voltar. Amém? Você tem que ter certeza que você vai vencer. Você tem que ter certeza que Deus é contigo. Aleluia. Você tem que ter certeza que nada vai te impedir você vencer a batalha, irmão. Jesus, aleluia. Porque a nossa vida, ela é difícil sim. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então nós temos que tomar posse dessa palavra e buscar em Deus aquilo que nós precisamos. Não vamos desistir por qualquer coisa, não. Vamos prevalecer na presença do Senhor. Vamos batalhar, vamos buscar, vamos guerrear, vamos fazer como Jacó, luta a noite inteira, corta a perna, mas ele não desiste. Amém? Outro homem no lugar de Jacó faria o quê? Jogava a espada no chão e acabou. A missionária, a bispo falou aqui antes que não jogue a sua espada no chão. Não largue ela. Porque ela é muito importante na nossa vida.
Jesus. E a nossa espada é qual? A nossa espada é a palavra do Senhor. Verdade, É a nossa Bíblia que nós carregamos conosco. É aquilo que nós precisamos nos orientar diante do Senhor. A Bíblia é o único livro, irmão, que leva você aos céus. Verdade, Jesus. Às vezes pode ter escritor aí, escreveu livros maravilhosos, mas ele não te conduz a Deus. O único livro que nos conduz à presença de Deus, o reino do céu, é a Bíblia Sagrada. Aleluia, Jesus. E hoje muita gente já abandonaram a Bíblia. Muita gente já desistiu da Bíblia. Né? Não. A Bíblia, nem que ela esteja velhinha, nem que ela esteja só o farrapo, mas o que tem escrito dentro dela te conduz a Deus. Aleluia. Te leva à glória. Muda a sua história. Salva a tua alma e tua vida e a minha. Né? Então é muito importante nós entendermos que nós podemos desistir de tudo, mas nunca desistir de Deus. Verdade, Deus. Nunca desistir da palavra do Senhor. Verdade, Jesus. Lá Jesus disse assim, olha, examinai as escrituras que ela de mim testifica. Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, mas não procuramos conhecer quem é Jesus. E só a Bíblia nos testifica quem é Jesus na nossa vida, irmão. É muito importante a gente buscar. Eu leio bastante, precisava ler mais ainda, mas eu gosto de ler bastante a Bíblia. Eu não sou de ler livros de ninguém, não. Eu acho importante a pessoa fazer o livro, tudo bem, né? Mas eu prefiro a Bíblia Sagrada, porque ela foi projetada por Deus, ela foi inspirada por Deus. Quando os homens de Deus escreveram essa palavra, foi inspirada pelo Senhor, foi movida por Deus. Não foi qualquer um que escreveu a Bíblia Sagrada. É por isso que é o livro mais antigo da face da terra. E até hoje ninguém conseguiu destruir. Sabe por quê? Porque Deus ninguém consegue destruir. Aquilo que é de Deus, ela prevalece, ela permanece. Aleluia, Jesus. Ela não acaba. Aqui nós aprendemos a caminhar com Jesus. Aqui nós aprendemos a livrar das situações difíceis. Aleluia. Aqui nós aprendemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Glória a Deus. O que precisamos fazer e o que não precisamos fazer. Verdade, Jesus. Lá no livro de Isaías, capítulo 60, diz: buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um ponto, irmão, que os homens vão procurar Deus e não vai encontrar mais. Vai procurar os pregadores e não vai ver mais nenhum pregador. Vai andar lá no livro de Amós, que de Oriente a Ocidente, procurando uma palavra para que possa orientá-lo, e não vai ter. Verdade, Jesus. Porque o Espírito Santo vai ser retirado da face da terra. Porque aí vem a tribulação, e aí o homem vai ficar só. O homem não vai ter mais a alegria que tem hoje. Hoje é tudo fácil, todo mundo não quer nem saber, né? Às vezes até ignora a palavra, né? Esses dias eu estava pregando com um rapaz, e ele disse: eu não acredito nessas coisas, missionário. Eu não acredito nisso, não. Eu falei: mas um dia você vai precisar dela. E vai. Por quê? Porque Deus não falha. A Bíblia é a única forma que nos conduz aos céus. Jesus. É o único caminho que nos leva a conhecer a Jesus, o nosso Salvador. Verdade, Jesus. Né? Então nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos participar, conhecer melhor quem é Jesus. Né? Quantas maravilhas Jesus fez, quantas bênçãos, quantos milagres Jesus realizou.
E Ele ainda continua realizando milagre. Verdade, Jesus. Eu já orei para um rapaz morto no HU em Londrina e Jesus ressuscitou. Ele é o quê? Não é brincadeira não, irmão, é um milagre. Verdade, Jesus. Já vi tantos milagres acontecer através da oração. Só que tem uma coisa, você tem que impor. Você tem que entregar os seus caminhos ao Senhor, como diz a palavra. Aleluia. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Aleluias. Não pela metade, não, irmão. Como muitos fazem por aí. Mas com sinceridade. Entrega. Deus faz de mim o que o Senhor quiser. Se joga aos pés de Jesus. Se entrega para Ele. Ele não vai te castigar, não, irmão. Ele vai te abençoar. Aleluia, Jesus. Entendeu? Ele não vai te desprezar, não. Pelo contrário, Ele vai te amar mais e mais. Mas nós precisamos nos entregar a nossa vida a Deus de corpo, alma e espírito. Aleluias. Porque é só o que nós temos. Nós subimos para a glória, o que nós vamos entregar para Jesus? O que nós vamos entregar para o Senhor? Só a nossa alma, nosso espírito. É isso que nós vamos entregar. E Ele aguarda. O mais interessante, irmão, é que Ele aguarda. Eu vejo muita gente dizer, Jesus tem pressa. Jesus não tem pressa, não. Se Jesus tivesse pressa, Ele já tinha voltado e o mundo inteiro estava perdido. Mas Ele aguarda o povo se converter. Ele aguarda o povo se entregar a Ele. Ele quer salvar almas, Ele quer salvar a vida. Esse é o propósito de Jesus, irmão. Então Ele vai fazer. Só que vai chegar um tempo que a tribulação vai ter que chegar. E aí não tem esperança para ninguém. A nossa esperança é Jesus. É a nossa única esperança. E se nós perdermos essa esperança, o que vai sobrar para o homem, irmão? O abismo, o Hades, o inferno. Mas se nós agora olharmos para Deus, né, e buscarmos a nossa família, proteger a nossa família como Jacó protegeu a dele, Verdade, Jesus. como Abraão protegeu a dele, como Isaac protegeu a dele, né? Se nós proteger a nossa família na oração e na busca, eles não vão se perder, não. Ele pode demorar para chegar, mas ele vai chegar, porque Deus não desiste do homem. O homem desiste de Deus, mas Deus não desiste do homem. Aleluia, Jesus. Então temos que buscar a Deus e entrar na presença de Deus mesmo com fé, né? E prevalecer, assim como Jacó prevaleceu na luta a noite inteira. Uma noite de luta naquele momento, irmão, representava uma eternidade. Ali estava a esperança de Jacó. Ali estava tudo o que ele tinha pedido a Deus. Porque quando ele saiu da casa de Isaac, na montanha, ele não tinha nada. O dinheiro, o ouro que ele ia levando para poder dar para o casamento com a filha de Labão, caiu pela montanha. E ele ficou sem nada. O que ele tinha era um vidrinho de azeite. Ele pegou uma pedra, colocou ali, ungiu aquela pedra, era o travesseiro dele. E ele viu uma escada que subia dali até o trono dos céus. E os anjos que subiam e desciam pelaquela escada
Então aí ele fez o propósito. Realmente terrível esse lugar e Deus está aqui comigo. Aleluia. Glória a Deus. Disse: Senhor, eu não tenho mais nada, mas se o Senhor me der pão para comer, veste para me vestir, e de volta me trazer à casa do meu pai, então de tudo que o Senhor me der, te darei o dízimo. Aleluia. Ele fez aquele voto com Deus, Glória a Deus. e Deus cumpriu na vida de Jacó. Jesus. Deus trouxe de volta. Quando ele pensou que ia ser destruído pelo irmão, é com o anjo de Deus que ele estava lutando. É com o Senhor que ele estava lutando. Porque ele precisava provar que não era mentiroso mais. Entendeu? Ele precisava provar que o nome dele não fazia justiça ao que ele era, ao que a escolha que Deus tinha para ele. Porque Jacó significa trapaceiro, embrulhão, mentiroso, essas coisas, né? Então Deus mudou. Não chamará mais Jacó, mas Israel de Deus. Aleluia, Jesus. Porque como homem lutaste com Deus e prevaleceste a noite inteira lutando. Não podemos desistir. Verdade, Deus. Não podemos abandonar, irmão. Não podemos deixar as coisas acontecerem sem nenhuma luta, sem nenhum esforço. Hoje as pessoas desistem tão fácil, né? Tão fácil desistir, mas prevalecer não é fácil. Verdade, Jesus. Mas a vitória só vem pela perseverança. Verdade, Jesus. Se não perseverar, não tem vitória, irmão. Verdade, Deus. Temos que batalhar, temos que lutar, temos que buscar a Deus, sem desistência. Jesus só tudo derramou, tudo acabou, Senhor. Mas Deus está levantando agora uma nova história na sua vida. Aleluia. Está escrevendo um novo caminho, uma nova força para você Glória a sobreviver. Jesus. Então é necessário que nós entramos na presença de Deus e buscamos incansavelmente, porque Jesus está voltando. Se Jesus chegar hoje, o que temos para oferecer a Deus? É Deus. Aleluia. Às vezes nem a nossa alma está preparada para ser oferecida ao Senhor, porque depende da nossa escolha e da nossa vida. É aqui que nós escolhemos a nossa eternidade, o nosso futuro. Não é no outro canto, não, irmão. Enquanto existir vida, existe esperança. Amém? Glória a Deus. Enquanto existir vida, existe escolha. E é nós que escolhemos aonde vamos viver eternamente. Verdade, Jesus. Amém? Aí eu te pergunto, aonde você quer viver a sua eternidade? No céu. Nossa, né? Mas para isso nós temos que escolher aqui. É aqui na terra que nós escolhemos enquanto nós temos fôlego de vida, irmão. Verdade, Está Jesus. entendendo? Porque é o nosso coração que vai escolher. É o nosso interior que vai escolher. Então a gente tem que escolher aqui. Jesus, eu sei que é difícil caminhar com o Senhor, mas eu sei que é necessário, porque só o Senhor pode me dar segurança. Aleluia, Jesus. Ninguém pode nos dar segurança se não for o Senhor, né? Verdade, Deus. Lá no livro de João, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então nós precisamos tomar posse da palavra e alcançar o propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o nosso tempo aqui é muito curto, irmão. Verdade, Jesus.
Mas o futuro nosso é eterno. Verdade. Não acabará nunca. Eterno como Deus. E com Deus. Glória. Isso. Então aqui nós escolhemos o nosso futuro para a nossa eternidade inteira. Né? Aí a pessoa fala, como o rapaz falou para mim, eu não acredito nisso não, pastor. Eu falei, mas tu vai precisar disso. E vai. Mas hoje, mas amanhã, ele vai precisar. Um dia eu preguei para um jovem, e ele falou para mim que quando ele ficasse bem velhinho, aí ele ia aceitar Jesus. Mas agora não, que eu vou viver a minha vida. Eu vou viver a minha juventude, eu vou né, virar o mundo avesso. Uma semana depois ele morreu. E não aceitou Jesus. Né? Não deu tempo dele viver. Talvez se ele tivesse entregue a vida dele a Jesus, estaria vivo até hoje, que ele era mais novo que eu, bem mais novo. Né? Mas não. Ele preferiu isolar a palavra de Deus, como se diz assim, eu não preciso disso. Né? Eu preciso de viver a minha vida. Mas às vezes nós não sabemos nosso amanhã o que vai ser. Hoje nós estamos aqui, o nosso amanhã pertence a Deus. O nosso daqui a pouco pertence a Deus. Jesus pode vir amanhã, Jesus pode vir ainda hoje. Né? Ele não marcou a hora, mas ele falou que vem buscar a sua igreja. E quando se fala igreja, irmão, não é o templo não. Quando se fala igreja é você, eu, você, somos o templo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Somos a igreja de Deus que ele vem buscar. Ele não vem buscar prédio não. Porque ele disse que aqui não fica pedra que não seja derribada. Né? Quando mostraram o templo para Jesus, olha Jesus, que maravilha, que coisa bonita. E Jesus disse o quê? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, vamos tomar posse enquanto nós podemos. Aleluia, Jesus. Vamos pregar para a nossa família. Vamos falar para nossos filhos, nossos parentes, nosso povo. Vamos trazer ele para Jesus, para a igreja, para Deus abençoar. Amém? Porque uma família na igreja é uma coisa, uma família fora dela é outra. Né? Mesmo que às vezes ele não esteja 100%. Às vezes eu não desisto, né? Mas os meus filhos eram para estar aqui. Mas não estão. Né? Mas eu não vou desistir deles. Pode saber. Todo dia eu estou orando, Deus faz a obra. Deus vai fazer. Mesmo que às vezes eu parta desse mundo e não vejo eles seguirem, mas eu posso encontrar eles na glória. Está vendo? Mas depende da minha persistência na presença de Deus. Da minha vida no altar. Da minha oração em favor deles. Eles ignoram, podem ignorar, não tem problema nenhum. Mas uma hora Deus cutuca eles e eles vai chegar. Amém? O que eu não posso é desistir. Por mais difícil que seja a luta, por mais complicada que ela seja, mas eu não posso desistir. Porque não foi o diabo que me deu meus filhos, foi Jesus. Então não posso desistir deles. Entendeu? O que o diabo dá, o que? Problemas para nossas vidas.
mas Jesus nos dá a solução. Né? A família, irmão, é algo especial. Não importa como é seu filho, como ele faz, o que ele está fazendo, mas importa que você não desista dele, custe o que custar. Porque vale a pena lutar por aquilo que Deus te deu. Mesmo que ele ignore suas palavras, mesmo às vezes que até te maltrate, né? Mas não desista, não. Porque vale a pena lutar por aquilo que Deus te deu. Amém? Às vezes, a luta que a gente passa com os filhos é uma prova que Deus faz conosco. Você vai continuar ou vai desistir? Você vai amar o que eu te dei ou vai desistir? Persista, que vale a pena. Você vê que tem muitas vezes, você chega nos presídios por aí, as mães estão lá chorando pelo filho que está preso lá dentro, né? Mas ela não está desistindo, ela está lutando. Uma hora Deus abre a porta e as coisas mudam. Entendeu? Não desista, não. Vale a pena lutar. Amém? Amém, Jesus. Ficamos em pé?